Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje vamos estar falando sobre o Renascimento. Esse grande movimento cultural, econômico e político que basicamente surgiu na Itália no século XIV, se estendeu pelo século XVII, na Europa inteira, estava inspirado no movimento da Antiguidade Clássica e fez um monte de reformações na vida medieval, iniciando a Idade Moderna. Um pequeno parênteses aqui, pode ser visto também como um movimento não apenas cultural, mas também uma etapa histórica, né? Que nem Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna. Pode-se colocar então aí o Renascimento entre a Idade Média e a Idade Moderna, até porque os próprios integrantes do movimento se viam como precursores, né, de uma nova etapa, né, da história da humanidade, né? Assim como a queda do Império Romano foi para o fim da Idade Antiga, né, da Antiguidade, início da Moderna, nós temos também, então, no Renascimento, eles se viam como o fim da Idade Média e o começo de outra coisa, que eles chamavam de Renascimento e hoje nós entendemos como Idade Moderna. Então, como principais características desse movimento, nós temos que entender elas antes de irmos para a parte da história, não é? Uma das características desse movimento, de cara, pode-se dizer racionalismo. É uma característica muito forte do Renascimento, mas não é uma das definidoras. É uma característica importante. O conjunto forma o Renascimento, mas racionalismo você encontra em vários momentos na partir daqui. Final da Idade Média e começo da Moderna, a partir daí você já vai ter muito disso, de racionalismo, que é essa ideia de o homem usar a razão para entender o mundo e buscar o conhecimento, que basicamente é a valorização da lógica, da matemática, da filosofia, como as formas de explicar esses fenômenos naturais e sociais que acontecem no nosso planeta. A partir daí nós temos uma crítica muito grande à autoridade da igreja e das tradições, e aí nós temos uma busca maior por outras fontes de informação e conhecimento. Então, a partir daqui, nós temos uma proeminência da razão e depois, nesse movimento também, a outra característica agora, que é o cientificismo. A predominância da razão e da ciência, ou seja, o homem ele usa a razão e usa a ciência para comprovar suas ideias e descobrir fatos. Os renascentistas, então, tinham interesses em diversas áreas do saber, tipo astronomia, física, medicina, biologia, geografia, história, arte, etc. Leonardo da Vinci é um dos maiores exemplos disso, né? Fazia escultura, fazia pintura, ao mesmo tempo que estava estudando anatomia humana, tentando criar o avião, estudando proporções dentro do quadro, fazendo várias formas matemáticas, Galilei e Copérnico, criando diversas leis na física, as leis da gravitação universal, o terror dos estudantes do ensino médio, né? E várias outras coisas dentro da área da matemática, especificamente física e biologia, vamos desenvolver bastante aqui, muito. Química um pouco mais pra frente, matemática e física e arte aqui são simplesmente as estrelas do momento. História e geografia, sim, mas quando começa as grandes navegações que você começa a dar mais importância para a geografia. Geografia está naquele momento muito restrita a mapas, não é? Mas ainda assim, você não usava eles mais para demarcar território, que a coisa toda. A partir de um momento que nós estamos nas grandes das navegações, você entende o mapa não apenas como um desenho. Você entende o mapa como o guia. As cartas náuticas, aquela coisa toda, já existia, claro, mas a parte das grandes navegações isso vai ganhar muita força. Até chegarmos hoje em dia, que você basicamente pega o GPS e vai para qualquer lugar do planeta Terra, só digitando onde eu tô e para onde eu quero ir, basicamente. Então, grande parte dessas coisas tem início nesse momento aqui. A partir daí, então, nós entendemos que eles tinham muito interesse por essas áreas e fizeram muitos avanços nesses campos todos. As viagens de navegação, a observação do espaço, a anatomia humana e estudo sobre as plantas são alguns dos exemplos que podemos citar aqui. Além disso, do racialismo e do cientificismo, nós temos então o individualismo, que quer dizer a valorização do eu, o indivíduo acima do todo. Primeiro cuidar do indivíduo e depois você cuida do todo. Que em termos mais técnicos é valorizar o homem
a sua personalidade, o talento, a ambição e interesse dele, tentar expressar a individualidade do homem através da literatura, da música e da política, defender os direitos individuais, né? E basicamente defender o indivíduo acima do todo, basicamente. Além desse individualismo, nós chegamos então no antropocentrismo, que é basicamente ver o homem como centro do universo, medida de todas as coisas, basicamente colocar o homem no lugar de Deus, na criação divina, valorizar as características humanas, como a inteligência, criatividade, beleza, moralidade, basicamente ver o homem como um todo poderoso no meio da escala universal, né? E a partir daí nós temos também o classicismo, que é uma característica que basicamente quer dizer se inspirar na cultura greco-romana para fazer obras artísticas. E já que eles tinham essa intenção de usar essas características da cultura greco-romana, mais especificamente a harmonia, o equilíbrio, a proporção e a simetria nas obras. Tentavam imitar os modelos clássicos nas pinturas, esculturas e arquiteturas, basicamente. Um bom exemplo disso é a Basílica de São Pedro, as pinturas na Capela Sistina, aquele design todo que parece com o panteão grego na arquitetura, por exemplo, a escultura de Davi, tudo isso replicando a cultura greco-romana. Então, essa pode-se dizer que é uma característica definidora do Renascimento, o que deixa ele um pouco mais diferente do que os outros. A originalidade não, né? Mas no sentido, porque tudo isso aqui já era bem novo para a época. Mas eu digo uma coisa que o Renascimento tem mesmo, que não foi replicado depois e que é dele mesmo. Que é antropocentrismo, individualismo, cientificismo, racionalismo. A partir daqui você vai ter um monte desses movimentos. Racionalismo com René Descartes, aquela coisa toda, na filosofia, cientificismo, individualismo, antropocentrismo, tudo isso vai começar a se desenvolver bastante a partir daqui. Mas a questão do classicismo, você nota um abandono disso hoje em dia. Um abandono disso com o passar do tempo, né? Você não vê muito, assim, uma construção recente tentando emular um panteão grego, né? Uma pintura virtuosíssima, né? Esculturas iguais às esculturas romanas, isso foi muito nesse período. Então, alguém te parou na rua e perguntou, o que é Renascimento? Uma característica do Renascimento, melhor ainda, uma característica do Renascimento. Você tem que falar de cara, classicismo. Antropocentrismo, individualismo, cientificismo, racionalismo, como eu já disse, são características do movimento, mas não é a característica do movimento, o que deixa ele diferente. Porque muitos outros vão ter isso mesmo. Você pode citar diversos movimentos depois disso, tanto que tem um movimento chamado racionalismo, que engloba todas essas coisas, exceto o classicismo, que é uma filosofia, né? Que é o racionalismo, e que basicamente engloba boa parte disso tudo, exceto o classicismo, obviamente. Então, a partir daí, você entende que uma característica definidora do Renascimento é o classicismo. As outras são basicamente consequências dessa visão. Uma tentativa de ir de encontro a essa visão de voltar para o modelo greco-romano, que era visto por eles como superior. Agora que nós já vimos essa coisa toda de característica, de movimento em si, agora nós chegamos finalmente na parte boa, né? A história do movimento. Então, a origem desse movimento basicamente está nas cidades italianas, que é uma coisa que vocês têm que entender. O Império Romano caiu, acabou a Itália, acabou tudo. Óbvio, não tinha Itália na época, acabou o Império Romano, mas não acabou a sociedade, aquela coisa toda. Os bárbaros foram, dominaram, mas com o passar do tempo eles também se foram. Idade Média, no final da Idade Média, basicamente 100% da Europa era cristã. A Ásia, obviamente, a Ásia, a África, esses continentes estavam muito isolados. É a partir do colonialismo na Idade Moderna que nós temos essa expansão do cristianismo para essas regiões todas. A América ainda nem se tinha descoberto informação. Não tinha informação a respeito, não fazia a menor ideia do que era a América. Para eles, até aquele momento, eles achavam que era a borda da Terra ainda. Que não era bom ir para lá, senão você caía da borda da Terra e tchauzinho. Então, nesse momento, você ainda tem essa ideia
essa ideia, esse contexto muito focado na Europa, sempre foi muito focado na Europa. Hoje em dia tem muita coisa que acontece fora da Europa, claro, mas naquele momento era basicamente tudo Europa. Então, aonde portava a Europa, estava tudo 100% cristão. E essas cidades-estado, enfim, tudo isso para dizer que os bárbaros se foram. Mais uma das minhas divagações. Então, o que importa é que os bárbaros dominaram, o Império Romano caiu, depois nós temos a expansão do cristianismo, todo mundo cristão, todo mundo deixa de ser bárbaro. A partir daí, então, nós temos essa civilização mais cristã, e no meio de tudo isso, nós vemos os italianos, né? A Península Itálica se vê no meio disso tudo meio, sabe, esquecida. Tava um monte de império, reinado, desenvolvendo, não tinha nada na Península Itálica, basicamente. A maioria dos reinos que se estabeleceram lá tinha acabado mesmo, então eles pensaram, quer saber? Vamos voltar para os antigos. Vamos fazer modelo de cidade-estado. Que nós temos então Gênova, Milão, Roma, que são cidades-estado, não é? Veneza, que é esse modelo de cidade-estado. Uma cidade que domina vários territórios, que tem uma gerência sobre si mesma, aquele negócio todo dos babilônios, dos egípcios, dessas civilizações antigas, basicamente. Voltamos para esse modelo quando acaba o Império Romano. Então, no meio disso tudo, a Itália estava fragmentada, especialmente em Gênova, que você vai ter esse desenvolvimento. Especialmente na cidade-estado de Gênova. E por que é muito importante entender isso? Porque essa divisão permite que essa autogerência faz com que a Península Itálica futuramente se prospere bastante. Nesse período, esse futuramente é o período do Renascimento. Ela prospera bastante. Um lugar muito procurado para negócios, para finanças, para comércio em geral. Mercado financeiro e comércio, basicamente. Então é tanto que a navegação começa aqui, né? Em Gênova, em Veneza. Os venezianos, né? Famosos pelas suas naus, fabricadas para diversas guerras portuguesas que você vai ver mais para frente aí, que basicamente nesse momento, de novo, a Itália tem um papel central aí na história política da Europa, embora não basicamente ainda não tenha formado um império durante esse período todo. Só lá para a Idade Contemporânea que nós vamos ter de novo algum império gigantesco assim, né? Algo formal, que é o Reino da Itália, como vocês viram aqui, vocês, meus queridos espectadores que me acompanham desde o começo, no vídeo do Reino da Itália, que eu falei sobre isso, basicamente. Então, resumo da ópera, a Itália estava fragmentada e estava passando por prosperidade no momento. Essa prosperidade toda fez com que certas pessoas começassem a financiar certos artistas. Os tartarugas ninja, por isso você preferir, não é? Que é Leonardo, Rafael, Donatello, Leonardo... Eita, minha cabeça agora falhou. Que é Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello e o quinto eu esqueci, desculpa. Faz muito tempo que eu não vejo tartarugas ninja, enfim. Esquece essa gafe, enfim, que são os tartarugas ninja, vocês vão entender a referência. Continuando então, eles começam a financiar essas pessoas que começam a produzir essas obras e que começam a estudar bastante esse meio a partir desse financiamento, e nós chegamos então no Renascimento. Basicamente financiamento. Ou, sendo muito técnico agora, o Renascimento tem sua origem nas cidades italianas que estavam se beneficiando desse comércio todo e desenvolveram uma burguesia mercantil extremamente rica. Essa burguesia estava patrocinando esses artistas, escritores, e deu origem ao tal do mecenato, o mecenas, o patrocinador. O cara que tem o money, que está te patrocinando para fazer escultura, pintura, prédio, um monte de coisa. O Renascimento então foi influenciado pelo humanismo, uma corrente que estava ganhando popularidade naquele momento, que estava valorizando as obras dos antigos e defendia a educação integral do homem. O Renascimento então vai ter o seu fim basicamente nas crises que nós vamos ter no final da Idade Média e começo da Moderna, que vão impactar tanto esse movimento porque ele foi enfraquecendo aos poucos, cedendo espaço para outros movimentos que vocês certamente conhecem: Barroco, Iluminismo, Romantismo e muitos outros. Então a história do Renascimento em si é bem curtinha, basicamente. Eu posso dividir períodos. Nós temos essa fase que teve luz e que começou a estudar proporção, essa que começou a se dedicar para física, mas aí eu ia cansar muito a paciência de vocês. Um resumo para você entender muito bem isso, tá aí.
Mais do que isso, só no seu livro de história mesmo, e eu duvido que vai cair muita coisa dele mesmo na hora da prova. Enfim, continuando então. Uma das partes também que vocês gostam muito também, né? Nessa área de Renascimento, que são os principais representantes. Como eu disse, é os tartarugas ninja. Só que eu esqueci o nome do quinto, desculpe essa gafe, eu sei. Foi uma falha minha, eu tenho um tempão que eu não vejo tartaruga ninja, então desculpe. Então, basicamente, para lembrar pra vocês aí que eu tenho os nomes muito bem na cabeça, os principais mesmo são esses 5 aí. São 5, né? Se eu não tô errado. Tartarugas ninja. Eu só vou lembrar de alguns aqui mesmo, tá? Minha cabeça tá falhando bastante nessa área de tartaruga ninja, então tem um pouquinho de inglês, enfim, não é minha área de conhecimento. Nós temos esse grupo de pessoas, né, que basicamente são os nomes das tartarugas ninja, que foram inspirados nesses artistas, enfim. Nós temos também o Galileu Galilei, o Rafael Sanzio e outros assim, menos conhecidos, mas ainda assim que fazem parte. Shakespeare fazia parte desse movimento também, né? Só que ele pegou uma parte muito lá pro final e desenvolveu no teatro e na literatura. Mas, entrando mais a fundo em alguns deles. O primeiro deles, o famosíssimo, todo mundo conhece. É impossível você não ter ouvido falar nessa pessoa. Todo mundo conhece. Leonardo da Vinci. Artista e cientista italiano que se dedicou basicamente a um monte de campos do conhecimento. Engenharia, anatomia, matemática, geologia, química. E obviamente que as suas obras mais conhecidas são a Mona Lisa, né? E a Última Ceia. E basicamente ficaram muito famosas e conhecidas pelo realismo, pela harmonia e pelo mistério cercados aí no meio. Que é a famosa simetria, né? A simetria entre as pinturas, o estudo das proporções que Davi dedicou a vida dele para descobrir, né? Que é medidas dentro dos quadros. Tem o Homem Vitruviano também, não é? Muito conhecido. Além disso, nós temos então Michelangelo Buonarroti. Foi um pintor, escultor, arquiteto italiano que se destacou pela habilidade e expressividade em suas obras. Com certeza, suas obras mais famosas são as pinturas da Capela Sistina. E na escultura nós temos então a tal da Pietà e Davi também, que mostram o ideal de beleza e perfeição do corpo humano. Seguindo em frente, nós temos então Rafael Sanzio, que foi um pintor italiano que se destacou pela elegância e equilíbrio em suas obras. As mais conhecidas são as Madonas, a Escola de Atenas, que eu mostrei para vocês aí no começo do vídeo, e a Virgem Maria com o Menino Jesus. A partir daí, então, vocês já devem ter uma ideia muito definida de que cada um deles focou em diferentes áreas. Leonardo da Vinci focou em todo lugar ao mesmo tempo, basicamente. Michelangelo focou em fazer uma coisa mais habilidosa, mais expressiva, enquanto Rafael Sanzio queria uma coisa polida, equilibrada, bonita, não é? Elegante. Então nós chegamos em Donatello, que queria fazer uma coisa original e muito realista. As obras mais famosas dele são São Marcos. Agora que a língua portuguesa começa a falhar. Suas obras mais famosas são São Marcos e Gatamelata, que retratam figuras humanas com grande naturalidade de expressão. Então você nota, por exemplo, nessa escultura que é muito parecida com aquelas romanas dos imperadores, né? Tipo Marco Aurélio, Rômulo Augusto. Você nota uma coisa muito parecida. Essa escultura desse Gatamelata é do patrocinador dele, um desses mecenas, que no caso era o ditador da cidade. Sim, ditador é o nome que davam para o líder. Além dessas principais obras, o que eu posso dizer então, além de tudo isso, fazendo então fechando aqui, dá para se entender então a partir desse momento que o Renascimento foi um movimento muito importante, porque ele reforçou vários conceitos, várias técnicas na escultura, na arte, na literatura, na arquitetura. Desenvolveu bastante o ramo das ciências. Grande parte das fórmulas de física que você estuda aí são de Galileu Galilei, Copérnico, essas pessoas todas que você estuda aí estão centradas nesse movimento do Renascimento.
e que acabou servindo de inspiração para movimentos futuros, como por exemplo a Reforma Protestante, porque a partir daqui você entende que dá para fazer questionamentos ao poder da Igreja Católica, é possível fazer isso, dá para fazer essa batalha, e dá para lutar essa guerra e acabar vencendo. E a partir daí então nós temos uma formação do que nós conhecemos como Idade Moderna. Então eu encerro para vocês mostrando mais uma obra renascentista, né? Dessa vez sobre o Natal. É óbvio que eu não ia deixar de esquecer de falar sobre isso aqui. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham até aqui. Um Feliz Natal para vocês e para suas famílias. Obrigado mais uma vez pela atenção, pela audiência. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de deixar o seu like. Se quiser comentar que eu respondo em algum momento. Então é isso. Valeu, falou, tchau.